Olá, muito boa noite. Está no ar o programa Doc.com desta semana. No programa Doc.com de hoje vamos ter uma entrevista bastante esclarecedora com o gerente geral da Sanepar aqui em Ponta Grossa, o senhor Antônio Carlos Gerardi, vai falar para a gente tudo a respeito do contrato entre o município e a Sanepar. Diz que está em trâmite esse projeto com a renovação do contrato na Câmara Municipal de Ponta Grossa. O gerente geral vai passar para a gente todas as informações. Também vamos falar com a Raquel Ueno, ela que é a supervisora do Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC, órgão ligado aqui em Ponta Grossa, a Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta Grossa, a ACPG, que está com a campanha Limpe Seu Nome, para que as pessoas que estão inadimplentes possam voltar a ter crédito, logicamente renegociando as suas dívidas. Vamos falar também a respeito de tudo que aconteceu na Câmara Municipal de Ponta Grossa nesta semana. Semana essa que tivemos a penúltima sessão do ano. Na próxima segunda-feira teremos a última sessão ordinária de 2015 e depois apenas sessões extraordinárias. Tudo isso você confere depois do intervalo, não saia daí. Doc.com, você bem informado. Voltamos com o programa Doc.com. Nesse bloco dos destaques desta semana, foi aprovado em definitivo na Câmara Municipal de Ponta Grossa a verba de R$ 2.300.000 para a conclusão das obras da Arena Esportiva da Avenida dos Vereadores. Já virou praticamente uma novela essa obra lá na Avenida dos Vereadores. Você que passa naquela região ali do Fórum de Ponta Grossa, do Fórum Eleitoral ali, vê aquela obra enorme, começada aí em 2008, 2009 e que até agora não foi entregue à população por conta de problemas entre a gestão anterior, que começou a obra, a gestão do ex-prefeito Pedro Vosgrau Filho, e também a empresa que venceu a licitação para fazer a obra. Houve um problema entre empreiteira e município, um desentendimento em relação a contrato e tudo mais. A obra parou na justiça, foi liberada recentemente e agora o município conseguiu a aprovação, a autorização da Câmara nesta semana, em definitivo, para fazer aí os últimos investimentos de R$ 2.300.000 para entregar essa obra à população, obra que infelizmente desde o seu projeto já iniciou errado, uma obra que infelizmente não se tem aí as condições ideais para competições oficiais de futebol de salão, não tem também aí as medidas oficiais para o basquete, mas para outras atividades como o vôlei e outras modalidades, e também a piscina que está lá pode ser utilizado e não para competições oficiais. Infelizmente o projeto não contempla, mas pode vir a ser utilizado pela população. Afinal de contas, já foram investidos cerca de 8,5 milhões de reais naquela obra. Agora vem esse 2.300.000 para aí tentar finalizar essa obra da Arena Esportiva. A votação em segundo turno desta aprovação de crédito foi apertada. 8 vereadores votaram contra a liberação desses recursos, 14 foram favoráveis e o dinheiro vai vir através do Paraná Urbano, da Fomento Paraná, órgão ligado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano, a SEDU. Esperamos, logicamente, a população aguarda que o quanto antes seja concluída essa obra e entregue à população. Afinal de contas, não se aguenta mais ouvir falar nessa novela que se transformou essa obra da Avenida dos Vereadores, onde tem a Arena Esportiva. E o projeto ali é um complexo esportivo, São campos, quadras, o município tem que cuidar aí para que tudo seja entregue à população. Ainda
na sessão, ainda na Câmara Municipal de Ponta Grossa, a polêmica da última sessão foi aí o pedido de autorização do Executivo para a Câmara para leiloar alguns bens inservíveis ao município, muitos carros antigos, carros desde lá de 1996, carros esses que já não se tem mais condições de uso, que seria vendido aí realmente para ferro velho, né, como sucata. Para você ter uma ideia, a própria Brasília amarela, que era do Parque dos Mamonas, que estava instalado no Parque Ambiental de Ponta Grossa, está aí nesse pacote de bens inservíveis que devem ser leiloados pela Prefeitura. E entre esses bens, o que rendeu maior polêmica é uma usina de pavimento, uma usina de asfalto. Usina essa que está instalada no Distrito Industrial de Ponta Grossa há mais de 40 anos. Para você ter uma ideia, essa usina foi instalada na gestão do ex-prefeito Luiz Carlos Zucchi, lá no final da década de 70, começo da década de 80. O município alega que a tecnologia está ultrapassada, a manutenção é muito cara, não existem mais peças para comprar, né? Está há cerca de 2 anos parada e aí então pretende-se leiloar para que outros locais, outros municípios, outras empresas que tenham usinas semelhantes a essa e possam aproveitar peças dessa, possam vir aí de repente arrematar essa usina que deve ser leiloada a partir do preço de R$ 72 mil no lance mínimo, se vier a ser aprovado aí o projeto na Câmara Municipal de Ponta Grossa. O projeto acabou saindo para vistas, retirado pelo vereador Pietro Arnaud, da Rede Sustentabilidade, e momentos depois do término da sessão da última quarta-feira, 3 vereadores, liderados aí pelo vereador Isaías Salustiano, do PSDC, também foi o vereador Márcio Schirlo, do PSB, e o vereador Taico, do PTN, foram até o local e realmente evidenciaram que está obsoleta essa usina e que realmente o município faz bem em se desfazer dela, porque a manutenção é muito cara e já não rende mais o que rendia antes. Outra questão que podemos destacar é que, além da CPI do lixo, que está em trâmite na Câmara Municipal de Ponta Grossa, que tem informações aí mais recentes, existe em trâmite também uma comissão especial de investigação, uma CEI do transporte coletivo, uma CEI da planilha. E nesta semana, o vereador Antônio Aguinel, também da Rede, ele falava que recebeu números da concessionária do transporte coletivo, Aviação Campos Gerais, que dariam conta de uma divergência de números de usuários. Consta na planilha que a empresa transporta cerca de 2.300.000 pessoas, mil usuários por mês, e aí dados mais recentes indicariam que esse número chega a 3 milhões, ou seja, uma diferença aí de 700 mil usuários que poderia aí realmente ter um impacto diferente na planilha, até inclusive em termos de valor. A CEI, portanto, do transporte coletivo, da planilha do transporte coletivo, ainda em curso na Câmara Municipal, e a sua duração deve ser postergada aí para o ano que vem, para encerrar aí em 2016. Para finalizar esse bloco dos destaques desta semana, lembrando que na segunda-feira que vem, dia 14, a última sessão ordinária da Câmara Municipal de Ponta Grossa. Espera-se aí votar o orçamento do município para o ano que vem, estimado em cerca de 720 milhões de reais para 2016. Também tem aquele projeto polêmico do vereador Márcio Schirlo com o vereador Nilson, que trata da proibição do uso de celulares dentro das agências bancárias. Eles justificam que os ladrões, principalmente naquele crime de saidinha de banco, onde principalmente as mulheres e os idosos são os mais atingidos, os alvos mais fáceis aí desses criminosos, a pessoa ficava dentro da agência, mandava foto, mandava mensagem. Hoje em dia com internet, celular com internet, é muito mais fácil essa comunicação, e estariam aí esses bandidos usando do celular
para se comunicar e praticar o crime. Os vereadores acham que proibindo poderia aí solucionar um pouco desses crimes. Porém, há quem diga que isso é um atraso, um retrocesso, porque hoje em dia todo mundo usa o celular para mandar e-mail, trocar mensagens, as próprias ligações, né, que hoje em dia até ficaram em segundo plano aí com o celular, mas que ganha-se tempo. E se aquela lei dos 20 minutos, no máximo, que a pessoa poderia esperar na fila de um banco fosse cumprida, até poderia aí ficar com o celular no bolso, desligado e tudo mais. Como a gente sabe que dificilmente ficamos apenas 20 minutos na fila de um banco, o uso do celular para muita gente é imprescindível, é importante e realmente deve render polêmica a votação desse projeto na Câmara Municipal na próxima segunda-feira. Nós vamos para um rápido intervalo, na sequência a gente volta numa entrevista com a supervisora do SPC, Raquel Ueno, e posteriormente uma entrevista com o diretor, o gerente-geral da Sanepar aqui em Ponta Grossa, o Antônio Carlos Gerardi, falando do contrato, novo contrato entre o município e a Sanepar. É um instante só, não saia daí. Doc.com, você bem informado. Estamos de volta com o programa Doc.com. Agora vamos falar de um assunto que pode interessar a muita gente, voltar a ter crédito para esse período aí de final de ano, as compras de Natal, as festas de final de ano, aquele amigo secreto. E a campanha está sendo feita pelo Serviço de Proteção ao Crédito junto com a Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta Grossa, a CPG, com a campanha Limpe Seu Nome, que está em curso. Para falar mais a respeito desse assunto, nós vamos conversar agora com a supervisora do SPC, a Raquel Ueno. Boa noite, Raquel. Boa noite, Eduardo. Pois é, o SPC, em conjunto com a SPG, fazendo essa campanha Limpe Seu Nome. Como que ela funciona, até quando que ela vai, Raquel? Sim, a campanha ela iniciou agora no dia 7, ela vai até o dia 18. Ela funciona da seguinte forma: nós encaminhamos, né, fazemos o convite para todo o comércio, para estar participando, né, para todas as empresas, na verdade, que são nossos associados, para aquelas que têm interesse, né, tem um termo de adesão que ele vai assinar, até porque são taxas e valores diferenciados durante essas 2 semanas, né, da campanha. E para o consumidor, para aqueles que já sabem para onde, né, eles estão devendo, quais são os estabelecimentos, eles podem estar procurando diretamente a empresa e tentando renegociar. Para aqueles que não sabem ou não conhecem ainda o estabelecimento, ele pode fazer a consulta no nosso balcão de atendimento, né, e lá mesmo a gente já informa ele se a empresa está participando ou não da campanha. E é mais uma forma aí nessa tentativa de fomentar realmente o comércio, deixar o consumidor com crédito. Isso, porque uma vez que ele aproveita, né, essa campanha, né, aproveita para quitar ali teus débitos, ele volta a ter crédito, torna-se um potencial consumidor, né, e isso é bom para o comércio também. E a empresa que quiser participar nessa campanha, como que ela pode fazer? Então, ela pode entrar em contato, né, conosco lá no Serviço de Proteção ao Crédito. A gente vai encaminhar o termo para ele, a gente explica bem certo como funciona, né, esses 2 períodos da campanha, porque a empresa que fizer a adesão, ela tem que cumprir ali com as taxas, com o percentual de juros e multas, que é diferenciado para esse período. A grande diferença, então, é essa questão de juros e multas que fica um valor menor durante essa campanha. Isso, porque para estimular realmente o consumidor que está em débito, que está inadimplente, a quitar sua dívida. Isso, exatamente, porque o consumidor, porque o ano inteiro a empresa já tem suas ações. Sim, né? Já está lá. Sim, cobrando. Suscetível a negociar, né? Mas na campanha existe um fator a mais. Exatamente, então ele tem que ter um diferencial para oferecer ali para o cliente dele, para ele sentir que ele vai pegar ali o 13º dele, ou até um dinheiro que ele tinha reservado, para poder fazer, né, a quitação desses débitos, para aproveitar mesmo, né, a baixa de juros e taxas, coisa que no decorrer do ano talvez ele não venha a ter. E o consumidor que porventura não sabe, né, que pode estar
aí inadimplente, às vezes faz aqueles carnês de 24, 36 vezes e esquece, né, de pagar e acaba ficando com o nome sujo na praça. Como que ele, o consumidor, pode procurar essa informação? Assim, esse consumidor ele pode ir até o balcão de atendimento, né, lá na associação comercial. Ele tem que estar munido, né, desses documentos pessoais, identidade, né, um documento qualquer outro com foto, desde que tenha foto, né, obrigatório, mais o seu CPF e ir lá e solicitar a consulta, né? Daí lembrando que a gente só fornece a consulta para o titular do documento, né? A gente não fornece a consulta para terceiros. Então ele indo lá com esses documentos, ele já fica sabendo se há ou não, né, alguma pendência em seu nome. E vai ter também uma ação concentrada aí no próximo sábado, dia 12. Isso, nesse sábado das 9 da manhã, desculpe, até as 4 da tarde, o SPC ele vai estar ali no calçadão fazendo essas consultas gratuitas, né, para o consumidor. Ou seja, o consumidor que estiver passando por ali pode aproveitar e verificar realmente como está a sua situação. Pode aproveitar. E vai até dia 18? A campanha, sim, ela vai até o dia 18. E o serviço do SPC no dia a dia, qual a relação, qual a importância disso, né, desse serviço prestado para uma empresa, para um comércio? Então, o benefício maior, né, que seria ali para o comerciante ou para qualquer outra empresa, né, que utilize de vendas a crédito, né, seria a segurança que ele tem, né, principalmente agora, nesse momento, de estar realizando as suas vendas, mas de forma, né, que ele saiba a quem ele está vendendo, né, para que ele saiba que ele vai ter o retorno, né, porque não basta ele vender, mas ele tem que receber essa venda também, né? Saber para quem está vendendo. Isso, exatamente. Então, o serviço de proteção ao crédito, tanto nas consultas que nós disponibilizando, é do SPC e da Serasa, então é um diferencial ali para ele estar, né, liberando crédito ou não, né, na hora da venda. E esse trabalho conjunto com a CPG ali também acontece há muito tempo? Sim, já tem há muito tempo. O serviço de proteção ao crédito já está há bastante tempo ali na CPG. Né? Agora, há uns 3 anos, eu acredito, para cá, tem ali a parceria com a Serasa, né, que juntou mais um banco de dados ali até para fornecer, né, mais e maiores informações para o empresário. E essa já é a 9ª campanha Limpe Seu Nome? Isso, ela é de tempos, já virou quase que uma tradição aqui, né, na cidade. Todo ano nós temos empresários até que nos ligam, que nos procuram, né, principalmente do comércio, porque é uma campanha que eles veem bem, tem um lado bem positivo, sabe? Então porque todo mundo trabalha com uma margenzinha de inadimplência ali, né? Lógico, o ideal seria 0. Agora, quanto menos tiver, melhor para ele, com certeza. Então, mas esse período da campanha para esse comércio, ele é uma possibilidade a mais dele até resgatar alguns títulos, né, muito antigos, até que eles chamam de um fundo perdido, que talvez, né, numa cobrança mais ativa, né, ele dizendo ali para o consumidor, né, para o cliente inadimplente dele, que ele tem esse diferencial para ser pago nesse momento, ele pode até estar conseguindo resgatar essas dívidas perdidas. É um fator a mais aí é um suporte, na verdade, para o empresário. Né? Isso mesmo. Até, né, para todos aqueles que vendem a crédito, é uma ferramenta indispensável, né, a ele, caso ele queira ter, né, uma segurança na sua venda. E teve uma prévia da campanha, digamos assim, em setembro, junto com o Liquida Ponta Grossa. Isso, né? Exatamente. Teve o Liquida Ponta Grossa, daí nós já aproveitando, porque setembro foi, né, estava ali um mês assim bem difícil para o comércio. Então, para tentar alavancar um pouco mais, né, a CPG juntamente com a prefeitura, eles fizeram o Liquida Ponta Grossa e a CPG junto com a SPC fez a campanha, né, do Limpe Seu Nome, tentando resgatar ali também um pouco da inadimplência. E Ponta Grossa, como que está aí no ranking da inadimplência dos últimos anos aí que você tem acompanhado, né? Qual a variação aumentou, diminuiu? Então, esse ano, né, no segundo semestre, eu acredito que isso é uma informação a nível nacional, né? Ele teve assim um leve aumento, né, até por conta da situação econômica mesmo. Mas a inadimplência ela sempre houve, sabe? Infelizmente, né, o ideal, como você disse, é chegar no 0, mas isso é praticamente impossível, né? Então, sempre tem um percentual. E esse ano ele teve um leve aumento, assim. Tá certo, então fica aí o convite para quem quiser participar, né, o empresário ou o consumidor que quiser verificar a situação,
Fica aí até o dia 18, portanto, pode procurar o SPC lá na CPG ou na ação concentrada lá no Calçadão no próximo sábado, dia 12. Isso mesmo. A gente só pede, né, que os consumidores aproveitem mesmo esse período da campanha. Para aqueles empresários que ainda não aderiram e, né, ainda estiverem, né, querendo, né, entre em contato para ter maiores informações lá na CPG, para que participe e venha aproveitar a campanha também. Tá certo, eu agradeço a sua presença aqui no doc.com, Raquel. Tá certo, muito obrigada. É isso então, nós vamos para um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta falando a respeito do contrato, o projeto que visa aí um novo contrato entre o município e a Sanepar, a Companhia de Saneamento do Paraná, projeto este que está em curso, em trâmite na Câmara Municipal de Ponta Grossa. É um instante só, não saia daí. Doc.com, você bem informado. O programa Doc.com está de volta. O assunto agora é o projeto que está em trâmite na Câmara Municipal de Ponta Grossa, que estabelece aí um novo contrato entre o município de Ponta Grossa e a Companhia de Saneamento do Paraná, a Sanepar, para os próximos anos. É um assunto que tem rendido ampla discussão no meio político, tanto por parte do Executivo quanto por parte dos vereadores na Câmara Municipal de Ponta Grossa. Para falar a respeito desse assunto, nos dar mais informações, principalmente a parte técnica deste projeto, nós recebemos agora o diretor-geral da Sanepar, da região sudeste, aqui em Ponta Grossa, o Antônio Carlos Gerardi. Boa noite, Gerardi. Boa noite, Eduardo. Boa noite a todos os telespectadores do seu programa. Pois é, eu costumo falar, sempre quando a gente comenta e levando informações para o telespectador, que sempre quando se trata de questão envolvendo transporte coletivo, envolvendo a coleta de lixo e também a questão do saneamento, do abastecimento de água, no caso da Sanepar, sempre rende ampla discussão quando alguma coisa, algum assunto, algum projeto é relacionado a esse tipo de serviço público, um contrato de concessão. Eu gostaria que você explicasse, começasse explicando para a gente, qual é o contrato atual que a Sanepar tem com o município e por que mudar nesse momento? Certo. Nós temos um contrato que foi assinado em 2006, por um período de 20 anos. Então, é um contrato vigente até o ano de 2026. O porquê da alteração? Nós tivemos uma nova lei, um marco, que nós chamamos o Marco Regulatório do Saneamento, aprovado no ano de 2007. E a partir daí, os contratos assinados entre o ano de 2005 e 2007 têm que ser convertidos para contrato de programa. Então é essa adequação que a Sanepar está propondo e negociando junto à Câmara Municipal e o Executivo, porque é uma concessão do município, a concessionária, no caso a Sanepar, fazer essa conversão, transformando o contrato de concessão para contrato de programa. Então essa é o objetivo da alteração do contrato. É uma adequação ao que diz, ao que rege a legislação federal. A legislação federal. E aí esperou-se até completar os 10 primeiros anos, de 2006 a 2016, que vai ser do ano que vem, logicamente. Nós estamos fazendo negociações em vários municípios, né? Não é só em Ponta Grossa? Não, nós já fizemos contratos de programa em 130 municípios já. Então, dos 245 que a Sanepar opera no estado do Paraná. Então, nós estamos fazendo essa adequação, sempre fazendo um processo amplo de discussão com a sociedade, com o município, com a Câmara de Vereadores, buscando as melhores alternativas para a concessionária e para o município, especialmente para todos os usuários do sistema de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto. Hoje, qual o percentual aí da cidade que é atendida aí com coleta e tratamento de esgoto? Hoje nós temos 89% atendido com rede coletora de esgoto disponibilizada, sendo que desses 89, 100% são tratados em 9 estações de tratamento. A grande alteração e melhoria na negociação que tivemos com a Prefeitura, porque a meta até 2026 é 88%. Então,
a vitória do município, nesse caso, seria ampliação, de vez 88%, ampliar essa meta para 95%. No prazo de 30 anos? Até 2030, ampliar para 95% e manter esse índice até o final do contrato. Certo. Eu gostaria que falasse também a respeito, porque esse contrato atual, ele é de 20 anos, certo? Foi assinado em 2006, iria até 2026. Sim. Caso seja aprovado, e acredito que seja esse novo contrato, ele é por 30 anos, possivelmente renovável por mais 30, é isso? Exatamente. Todo o marco regulatório, ele orienta, e todas as empresas de saneamento trabalham com um horizonte de 30 anos. Especialmente o contrato anterior de Ponta Grossa foi feito por 20 anos. Isso não permitiu também um investimento maior. Por 30 anos você tem um retorno de todo esse investimento, porque o saneamento ele tem altos investimentos e retorno a longo prazo. Então, praticamente o país inteiro adota a sistemática de 30 anos de concessão ou contrato de programa. Pois é, eu gostaria que você falasse também a respeito dos investimentos que foram feitos nos últimos anos, principalmente de 2006 para cá, né, elencasse aí, de repente, valores ou aonde aconteceram as obras, e também falar da projeção aí nesse novo contrato, né, porque se fala aí em mais de 930 milhões de investimentos, né, gostaria de comentar a respeito desses investimentos até agora e daqui para frente. A questão dos investimentos para frente, desses 900 milhões que todo mundo está falando, na verdade ele tem duas composições. Uma parte de investimentos direto na ampliação do sistema, tanto de abastecimento de água, que nós precisamos ampliar, construção de novos reservatórios, de redes de distribuição, anéis de distribuição para permitir melhores pressões e abastecimento contínuo, e também uma nova captação de água e uma estação de tratamento de água no Rio Tibagi. Isso está projetado para ocorrer entre 2020 e 2025. Então, esses investimentos são para ampliação do sistema de abastecimento de água. Também temos investimentos para ampliar daí a rede coletora de esgoto e mais uma estação de tratamento de esgoto que nós estamos fazendo, já começando a licitação agora, para permitir chegarmos a 95%. Isso, os novos investimentos. Além disso, a gente tem uma série de investimentos de melhorias no sistema ao longo deste período. Desde combate a perdas, substituição de hidrômetros, ligações novas, que isso tudo compõe em torno de 600 milhões. Além disso, 300 milhões seriam de benefícios, que a gente chama. O benefício da tarifa social, o benefício do desconto de 50%, tanto para os prédios públicos do município, quanto para entidades filantrópicas e assistenciais que estejam cadastrados na Sanepar. Então, esses benefícios, além do fundo de participação, do Fundo Municipal de Saneamento Básico, 1% ao longo do contrato, e os 20 milhões antecipação deste fundo. Isso dá em torno de 300 milhões. Ou seja, aproximadamente 600 milhões já aplicados até este momento. Não, esse é o que é ao longo dos próximos 30 anos. Ah, certo. Tá? Ao longo dos próximos 30 anos. O que a gente alterou, a proposta da Prefeitura, encaminhada à Câmara de Vereadores, no Plano Municipal de Saneamento? E a questão do Plano Municipal de Saneamento, ele é uma coisa nova. Ou não? Não, ele já está aprovado por decreto já em dezembro de 2013. De 2013, então. 2013. E agora, que no caso do município de Ponta Grossa, vai se adequar? Vai fazer uma revisão neste plano. Uma revisão, ele já existia? Ele já existia e era uma exigência, inclusive, do marco regulatório do saneamento. Certo. A exigência que tenha um plano municipal de saneamento básico. Porque, de repente, o telespectador que está nos assistindo pensa, por que não estava já adaptado, né, à lei federal? Porque muitas vezes a lei federal ela é feita e aí, aos poucos, né, os municípios vão se adequando a ela. E é o caso de Ponta Grossa. Inclusive, o Plano Municipal de Saneamento Básico, ele tinha um prazo, lá em 2013, para a sua execução, para todos os municípios do país.
Como boa parte dos municípios não fez, esse prazo foi postergado até 2015. Então agora, e a lei diz que o plano deve ser revisado a cada 4 anos, ou a qualquer tempo nesse período, mas obrigatoriamente a cada 4 anos deve ser revisado. E as alterações maiores, então, que estão apontadas agora, é justamente a ampliação da meta de atendimento com rede coletora de esgoto, de 88% para 95%. Certo. E também a adequação dos investimentos. Lá em 2013, quando foi aprovado, tinha investimentos previstos para serem realizados em 2014 e 2015, que já foram feitos. Então, esse sai fora do plano e se coloca as obras que estão em andamento e as obras futuras. Tá certo. Na discussão desse projeto na Câmara, quando chegou, alguns vereadores fizeram um requerimento para transcorrer em regime de urgência, 15 dias, pessoal, poxa, um contrato de 30 anos ser discutido em 15 dias, realmente pode ser pouco aí esse prazo. Tanto que o próprio presidente da Câmara, o Sebastião Mainardi Júnior, ele entrou em contato com o prefeito Marcelo Rangel e o prefeito acabou transferindo a audiência pública que seria feita no dia 9 desta semana para o dia 15 de janeiro do ano que vem. Nessa audiência pública, nessa discussão, é possível realmente sanar essas dúvidas, apresentar todas essas questões aí que envolvem esse projeto? Nós acreditamos que sim. É mais uma oportunidade da sociedade se manifestar. Já teve, na verdade, uma audiência pública no mês de agosto do contrato. Então, essa discussão já foi feita através de audiência pública e agora uma segunda audiência pública. Então, a Câmara achou e a Prefeitura acharam por bem fazer em regime de urgência e agora estão ainda em discussão sobre votação ou não. O fato é que a audiência foi transferida para 15 de janeiro, então dá mais oportunidades a todas as entidades se manifestarem a respeito. Pois é, só por curiosidade, algum vereador, chegou a procurar a Sanepar para tratar desse assunto até o momento? Sim, nós temos conversado bastante, tanto com o presidente da Câmara Municipal, com outros vereadores, com a Associação dos Engenheiros, com a Associação Comercial também. Hoje, inclusive, conversamos com ele, marcamos uma reunião com a Câmara Técnica da Associação Comercial, que vão apresentar algumas sugestões ao plano e ao contrato, a Associação dos Engenheiros também. Então, essa discussão está acontecendo ao longo desse tempo todo que nós estamos de processo, desde 2013, na elaboração do plano, até agora. Isso é importante até que o telespectador saiba que está acontecendo não só no âmbito da Câmara Municipal, mas sim de toda a sociedade e as entidades da sociedade civil organizada. Porque essa questão de transparência, realmente, ela é questão, porque se a gente pegar alguns discursos de alguns políticos aí mais da oposição, parece que quer fazer um contrato de 30 anos sem avaliar, Não, isso já teve audiência pública, como você falou, essa discussão já está acontecendo com as entidades e agora realmente chega à Câmara para ela autorizar, porque realmente precisa passar pelo Legislativo, mas as discussões já estão sendo feitas. Já estão sendo feitas, também tem o Conselho Municipal de Meio Ambiente, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que também participou. Nós discutimos também o Plano Municipal de Saneamento com o IPLAN, quando a gente fez toda a projeção do Plano Diretor de Abastecimento de Água e Coleta e Tratamento de Esgoto. Então essa discussão está acontecendo ao longo do tempo. Mas é mais um período e oportunidade para que toda a sociedade se manifeste. É verdade, então no dia 15 de janeiro, quem não estiver no litoral pode participar às 14 horas, 2 horas da tarde, na Câmara Municipal, no dia 15 de janeiro. Também uma outra oportunidade aí para se discutir esse projeto. Nós vamos para um rápido intervalo, na sequência a gente volta, continuando a conversa aqui com o Antônio Carlos Girardi, ele que é o gerente geral da Sanepar aqui da região sudeste, aqui em Ponta Grossa. Nós vamos para um rápido intervalo, portanto, daqui a pouco a gente volta, doc.com, você bem informado. Voltamos com o programa doc.com na segunda parte da entrevista com o gerente geral da Sanepar,
o Antônio Carlos Gerardi, a respeito desse projeto que está na Câmara para a renovação do contrato com a Sanepar. Bom, Gerardi, falávamos no bloco anterior de tudo que envolve essa questão de projeção de investimentos, questão também dessa audiência pública, e é bom frisar, até você comentava aqui no intervalo, que a minuta do contrato está disponível no site da Prefeitura de Ponta Grossa, ou seja, qualquer pessoa pode entrar lá, ver, né, ler, entender um pouco mais e também pode enviar sugestões, é isso? Exatamente. Então, nós temos no site da Prefeitura tanto a minuta, a proposta de minuta de contrato, quanto a revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico, nas suas vertentes água e esgoto. Também eu acho que isso é uma questão importante de esclarecer, porque o saneamento básico e a lei dizem que tem que ter as 4 vertentes, que chamamos drenagem urbana, resíduos sólidos, água e esgoto. Eles podem ser feitos conjuntamente ou separadamente. No caso, nós estamos trabalhando com água e esgoto. Resíduos sólidos, o município já tem um plano, né, aprovado por decreto, depois de uma consulta pública também que foi feita. E a parte de drenagem é uma discussão que nós estamos fazendo junto com a Prefeitura que tem a responsabilidade da drenagem, se ela vai incluir ou não nesta revisão, agora que foi postergado, talvez inclua a parte de drenagem urbana. Mas ela pode ser feita separadamente depois. Então, todos aqueles que têm interesse, consultem o site da Prefeitura e podem mandar as sugestões à Prefeitura Municipal também. Vão ser avaliadas aí essas sugestões. Exatamente, tanto pela Prefeitura quanto pela Câmara Municipal, né? Tá certo. Tem alguns pontos, Gerardi, que renderam um pouco mais de discussão, um pouco mais de polêmica, como queira chamar, mas uma delas é a questão da ARAS, Agência Reguladora de Águas e Saneamento, que é responsável hoje por fiscalizar, né, o cumprimento do contrato e para isso também recebe aí, se não me engano, 1% do lucro bruto da empresa, né, da Sanepar, vai para a ARAS para poder se equipar e fazer esse serviço de fiscalização. Nesse novo contrato, ele transfere da ARAS para o Instituto das Águas do Paraná? Lá em 2006, quando foi feito o contrato, não existia uma agência reguladora estadual, né? E hoje existe a agência vinculada ao Instituto Águas do Paraná. Então nós temos uma agência hoje que regula a área de saneamento no estado todo. E a Sanepar opera em vários municípios, como eu falei. Então é essa mesma agência que define tarifa, define fiscalização. Então é essa a adequação que a gente fez, a proposta junto com a Prefeitura, de que a ARAS continua fazendo o seu papel, mas a parte de tarifas que já estava subordinada à agência estadual, ao governo do estado, até porque a Sanepar tem uma tarifa única no estado, né? Então, justamente para permitir subsídio cruzado entre um município e outro e fazer os investimentos necessários. Então é essa parte, a ARAS continua fazendo o seu papel de fiscalização, no entanto, a fiscalização geral do contrato ficaria com o Instituto Águas do Paraná. Certo. Eu vi comentários, né, porque a ARAS do município fiscalizando um contrato de uma empresa que é do Estado. O Instituto das Águas é do Estado. Não existe nesse termo aí, Estado, duas empresas estatais? Não é uma empresa estatal, é uma agência reguladora. Uma agência reguladora. Exatamente. Então, o Brasil ainda principalmente na área de saneamento, nós estamos aprendendo a lidar com essa questão de regulação. Eu acho que é um aprendizado para todos. A própria agência reguladora estadual está se fortalecendo cada vez mais, discutindo melhor os programas, discutindo os contratos, se adequando a uma nova realidade. Realidade brasileira hoje, né, que temos cobranças diferenciadas, legislação que exige metas que têm que serem cumpridas. O próprio Ministério Público tem uma atuação muito forte nesse processo. Então, tanto a Sanepar como concessionária de serviços públicos, como as outras concessionárias de serviços públicos e as agências reguladoras estão se adequando a esse processo, na verdade um processo mais transparente e democrático de participação popular. Tá certo. Outra questão que está sendo questionada é a questão dos
imóveis que a Sanepar está instalado aqui em Ponta Grossa, que pertence ao município. Até teve um caso que foi parar no judiciário, questão de uso capião, né? Como que está tratado dessa questão no contrato? Quando nós assumimos, a Sanepar assumiu lá no início da operação do sistema concessão aqui em Ponta Grossa, teve uma transferência de bens do município para a Sanepar. E ao longo desse tempo teve todo o processo de depreciação e renovação desse parque de investimentos. Nós tivemos o caso mais polêmico, que é a questão do uso capião do terreno central, que nós temos um reservatório que tem 100 anos, que está ali instalado, está em processo judicial. Houve um ganho na primeira instância pela Sanepar, no entanto, houve um recurso e a Sanepar, claro, vai aguardar a decisão judicial. Inclusive, isso consta na proposta de minuta de contrato, que essa questão fica suspensa para que, depois que a Justiça julgar, seja feito conforme determinar a Justiça. Ah, sim. Então, não se... Porque o comentário que se tinha é que no contrato estaria o município passando aquele imóvel ali perto do Júlio Teodorico, né? Exato. Atrás da escola Júlio Teodorico, onde fica esse reservatório de mais de 100 anos, como você falou. No contrato estaria o município cedendo, então, a Sanepar. Não é isso? Tem um artigo que fala especificamente retirando essa questão que está em discussão judicial, que se aguarde a decisão. E os demais imóveis? Os demais imóveis são pertencentes à Sanepar e tem todo um processo... Já são próprios. E tem um processo de reversão no final do contrato, ou por encerramento dele, por qualquer um dos motivos, daí uma discussão sobre a valorização deles e reversão. Certo, até porque, mesmo se colocasse no contrato que se está em discussão no judiciário, poderia ficar nulo, né? Então, Exatamente. Essa questão aí fica realmente a cargo do judiciário, portanto, decidir sobre aquela área ali atrás do Júlio Teodorico. Uma outra questão, Girardi, que levantou dúvidas em relação à dívida que o município tem com a Sanepar e o que diz no contrato a respeito dessa dívida. Queria que você falasse para a gente a respeito disso. Sim. No contrato, o que fala é que nós temos um processo judicial de cobrança da dívida. A Sanepar fazendo a cobrança e a Prefeitura fazendo suas considerações e contestações. Nesse meio tempo entre a negociação, desde a audiência pública já de agosto, esse processo foi suspenso, justamente porque há um processo de negociação em andamento. Mas ele tem que ser feito o acordo judicial. Então, ainda estamos em discussão com a Prefeitura Municipal, mas há um débito, não é da questão de gestão, né, porque ao longo do contrato... acumulado. É acumulado. E quanto que está esse valor? Em torno de 33 milhões. Em torno de 33 milhões é a dívida do município de Ponta Grossa com a Sanepar. Com a Sanepar. E existe alguma coisa que fala de abatimento desse valor no contrato? Sim, nós temos uma proposta que a Sanepar fez disponível a todos os municípios do Paraná, que a gente chama de Recred, né? Que dá um desconto de 20% e parcela essa dívida até 90 meses e dá um ano de carência. Essa é a proposta apresentada ao município. 90 meses com um ano de carência. Um ano de carência e com 20% de desconto. Certo. E essa questão, então, está no novo contrato também? Sim, ela deve constar no novo contrato. E é uma coisa que você falou, em todos os municípios em que a Sanepar atua, funciona dessa forma, você está formalizando. E agora, claro que está em processo de discussão na Câmara de Vereadores para ver se haverá algumas alternativas diferentes. Até porque algumas coisas foram apontadas pelos vereadores, então esse processo está em negociação. Certo. Agora falar de uma questão aí que, caso esse contrato venha a ser concretizado, e já falei que ao meu ver deve ser, esse aporte de recursos para o Lago de Olarias, né, que está sendo visto aí a menina dos olhos do nosso prefeito Marcelo Rangel, né, concluir essa obra importante para Ponta Grossa, e esses 20 milhões viriam aí então para
resolver, solucionar os investimentos naquela obra, é isso mesmo? Primeiro gostaria de esclarecer que o índice de atendimento nosso, de 89% com rede coletora, nos levou neste ano, pelo Instituto Trata Brasil, no ranking das melhores cidades com saneamento do país, a subirmos de 11º para 8º colocado do país. Isso para a Sanepar, além de Londrina, Maringá e Curitiba, das grandes cidades, muito bem pontuados no ranking nacional. Um ranking nacional, Ponta Grossa está em 8º lugar. De mais então, de 5 mil e poucos municípios. Pegaram os municípios acima de 100 mil habitantes. Então, em Ponta Grossa estamos em 8º lugar, que é uma excelente colocação devido ao alto índice de atendimento. Certo. Da proposta que está sendo feita, é uma antecipação desse Fundo de Meio Ambiente e Saneamento Básico, em que a Prefeitura delibera onde aplicar. Ela optou pelo Lago de Olarias, para fazer a infraestrutura do lago, parte de drenagem, de cheias e também paisagístico e interligações entre bairros. Então, a aplicação ficaria por conta da Prefeitura Municipal, claro que orientado sempre pelo Conselho de Meio Ambiente, o Conselho das Cidades e todos os conselhos que fiscalizam a aplicação do dinheiro público. E consta alguma coisa também no contrato de delegando a atribuição de fiscalizar ou de fazer com que a água, né, que chegue até o lago, ela não esteja poluída, ela esteja totalmente ali, né, sem poluição? Existe uma responsabilidade da Sanepar nesse sentido? Existe na proposta da revisão do Plano Municipal de Saneamento, que a Sanepar fará as vistorias técnicas, que a gente chama, em cada uma das residências, verificando se as ligações estão corretamente ligadas na rede coletora, se não estão lançando na galeria de águas pluviais ou lançando água de chuva na rede coletora, que faz com que extravase o esgoto. E também aqueles que não têm condições técnicas de ligar, ver alternativas para a gente atender toda a região do Lago de Olarias. Existem críticas por parte de algumas lideranças políticas de que Ponta Grossa não teria condições de ter um lago limpo, né? Críticas em cima do Lago de Olarias, até falando que aquilo ali vai virar um depósito de esgoto. No seu entendimento, na sua opinião, Ponta Grossa tem competências, tem condições, até porque é 8ª, né, no ranking nacional de cidades com melhor saneamento, né? Ponta Grossa tem essa competência para ter um lago limpo que possa oferecer à população? Eu acho que a cidade tem a competência para fazer isso. É claro que o projeto todo ele deve ter sido, né, discutido junto ao IPLAN e à Prefeitura Municipal para a implantação desses lagos. A Sanepar contribui na parte de coleta e tratamento de esgoto e a sociedade na fiscalização e a execução correta, utilização correta da rede, ligação da sua casa na rede coletora, os fundos de vales não ocupados irregularmente. Então, todo esse processo, a sociedade como um todo tem que participar para que a gente tenha um lago em condições de visitação, que não se torne um incômodo para a cidade. Assim como temos em Curitiba o Barigui, por exemplo, né, que tem toda uma cidade a montante dela, por exemplo, Almirante Tamandaré, e o lago está lá, utilizado por todos os curitibanos. Recentemente em Guarapuava, se não me engano, foi Guarapuava de 5 também, anos atrás. Exatamente, Guarapuava também tem um lago, em que foi feito todo esse trabalho também de verificação das ligações, ampliação de rede onde faltava fazer, para que seja mais limpo possível a água. Tá certo. E o contrato, né, o projeto ali, ele está suscetível aí a, de repente, alguns ajustes para aprovação na Câmara, após a audiência? Como que é a visão de vocês em relação a isso? Sim, eu acho que todo o processo de negociação, tanto com a Prefeitura e agora com a Câmara Municipal, ele pode ser ajustado, até porque se faz uma audiência pública para ouvir a sociedade e ver as contribuições que a sociedade vai dar para adequar esse contrato.
Essa questão também dessa conversa com a Associação dos Engenheiros e Arquitetos, a CIPG, o próprio CONDEMA, né, Conselho Municipal de Meio Ambiente, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, todos, de certa forma, aí podem e com certeza colaboraram na elaboração desse projeto que agora está em análise da Câmara Municipal. Exatamente. Até uma discussão na Associação Comercial, a gente já participou de duas, não é audiências públicas, a Associação Comercial faz reuniões públicas, em que a Sanepar participou, inclusive com o nosso presidente participando, já teve alguma série de contribuições, mas certamente terão outros. Tá certo, então, eu gostaria de agradecer, creio que foi bastante esclarecedora a sua entrevista a respeito desse assunto. Como eu falei no início dessa entrevista, sempre quando se trata de projeto que mexa num serviço de concessão, como é o caso do saneamento, abastecimento de água, ele gera aí uma ampla discussão, gera polêmica e, de certa forma, nós tentamos contribuir aí para o entendimento, né, do nosso telespectador, da nossa população, do que está ocorrendo, para que daí cada um possa tirar o seu juízo de valor. E lembrando, né, o Girardi lembrou muito bem que essa minuta do contrato está disponível no site da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, que aí de forma transparente, né, coloca à disposição da população. Gostaria de agradecer a sua presença aqui no doc.com. Nós que agradecemos, a Sanepar agradece essa oportunidade de mais uma vez divulgar esse trabalho todo que nós fazemos na cidade. Tá certo, então, essa foi a entrevista com o Antônio Carlos Girardi, ele que é o gerente-geral da Sanepar em Ponta Grossa, gerente-geral da região sudeste, falando para a gente, explicando a respeito desse novo contrato do município com a Sanepar. Com isso, vamos chegando ao final desse programa. Você quiser rever o doc.com, vai estar disponível lá no nosso canal no YouTube, no youtube.com/programa doc.com, assim como todos os outros anteriores também estão disponíveis lá. Você também já sabe que informações a respeito da política, do cotidiano de Ponta Grossa e região, lá no nosso blog, no www.blogdodoc.com. E você quiser aí entrar em contato conosco, o e-mail é o programadoccom@gmail.com. Nós vamos ficando por aqui, um ótimo final de semana para você e até a semana que vem. Doc.com, você bem informado.